Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxos, beleza? Tá no ar mais um episódio do Papo Furado, aquele episódio gostoso, cheiroso, cremoso, que você manda sua pergunta lá no meu Instagram e a minha produção vai lá, pega as perguntas e eu respondo aqui. A produção, no caso, sou eu mesmo, eu só falei pra parecer um pouco chique, sempre achei legal quando os canais grandes assim falam, minha produção pegou, no caso, eu que sou eu, minha produção mesmo. Se você quiser participar do próximo Papo Furado, quer que sua pergunta apareça aqui num vídeo do Caldeirão, você vai fazer o seguinte, depois que terminar de assistir esse vídeo aqui, você já vai lá no meu Instagram, Caco Cardassi, que eu estou deixando o campo de perguntas agora pra você deixar sua pergunta, mas perguntas interessantes, legais e perguntas que eu já respondi em outros vídeos, não tem como ficar respondendo de novo, né? Então, depois desse vídeo aqui, vai lá, beleza? É nóis. Eu quero fazer um adendo porque é sábado, 22 horas e 43 minutos e o meu vizinho tá fazendo uma festa, o meu vizinho de umas casas tá fazendo uma festa e ele tá tocando um funkão no talo, meu amigo. Eu sei, sábado à noite, eu que tô trabalhando no horário errado, né? Pois é, mas essa é a vida de criador de conteúdo. E aí ele tá ouvindo aquela música em looping assim, ó, evoluiu, do funil, evoluiu. Manda pra safadinha. Pois é, era só isso mesmo, vamos começar com as perguntas aí. A primeira pergunta é do João CZ3003. Ele perguntou qual é a origem do pomo de ouro. Eu adoro essa pergunta, sabe por quê? Porque não existia pomo de ouro, não foi assim uma coisa que sempre existiu no quadribol. O pomo de ouro foi inventado no século 13 por um cara chamado Bowman Wright. E por que ele inventou o pomo de ouro? Assim, do nada, vou inventar uma bolinha que voa aqui pra vocês colocarem no jogo. Não foi do nada, é porque antes se usavam pomorins dourados nos jogos de quadribol. O apanhador nem se chamava apanhador, ele chamava caçador. E o que acontecia com o pomorim dourado, que era um passarinho redondinho, douradinho, bonitinho? Quando ele era capturado pelo caçador, ele simplesmente morria, era esmagado. E como o quadribol é um esporte muito popular, os bichinhos estavam à beira da extinção, né? Como sempre, o ser humano é meio bosta assim, né? Porque vão matar os bichinhos só por prazer? Pois é. Aí o Frida Clegg, que era chefe do Conselho dos Bruxos, foi lá e proibiu. Falou, mano, tá proibido, ninguém mais vai usar pomorim dourado, não. Se usar, vai tomar o cacete, vai pra Azkaban e é isso aí. E aí o Bowman Wright pegou e falou, meu Deus, mas o quadribol é um esporte muito frenético e muito da hora. A gente tem que manter esse não pode. E aí ele mergulhou na tarefa lá de criar uma bola que representasse os mesmíssimos movimentos do pomorim dourado. E foi aí que surgiu o pomo de ouro no século 13, beleza? O Bowman Wright ficou tão famoso que ele foi parar lá nas figurinhas dos sapos de chocolate. Inclusive é o Frida Clegg também, porque ela criou um santuário dos pomorins dourados. Muito bem, Frida Clegg, parabéns. Nós precisamos de mais bruxas como vocês. Se você estivesse viva, eu te entrevistaria aqui. A Bia Veltri perguntou como funciona a inteligência do chapéu seletor. Pois bem, o chapéu seletor era de Godric Gryffindor. Todo mundo sabe disso? Se não sabia, tá sabendo agora. O Godric Gryffindor era o dono original do chapéu seletor e logo foi surgindo a preocupação deles ali, né? Tipo, pô, quando a gente não estiver mais aqui, como os alunos vão ser selecionados? Aí o Godric pegou e falou, pô, pega meu chapéu aqui e vamos todo mundo colocar um pouquinho das nossas características e personalidades nele e enfeitiçar ele aqui de um jeito que a gente vai animar, dar vida para esse objeto e ele vai ser a nossa representação quando nós partirmos dessa para melhor. Então o chapéu seletor tem um bocado de legilimência e vários feitiços desconhecidos e ele carrega a personalidade de cada um dos fundadores para reconhecer os alunos que também carregam traços dessas personalidades aí. É assim que funciona a inteligência do chapéu seletor. A Milene Mokva perguntou por que alguns bruxos fazem feitiços sem falar os nomes... Pera, eu errei toda a pergunta. Por que alguns bruxos fazem feitiços sem falar o nome e outros não? Minha cara Milene, isso é uma coisa que é ensinada lá no 6º ano, que são os feitiços não verbais. Quando o bruxo tá aprendendo a fazer o feitiço, ele precisa falar para que o feitiço seja executado. Mas bruxos de grande habilidade não precisam falar, eles simplesmente
pensam no feitiço e ele é executado. Isso é um método muito recorrente em bruxos duelistas, né? Porque eles vão falar o feitiço e vai acabar entregando o que ele vai fazer. Então, essa técnica de não falar é de bruxos extremamente poderosos aí. Tanto que o Harry não consegue, antes, né? Ele não conseguia fazer, e aí ele sempre lá no final de Enigma do Príncipe tenta usar feitiços contra o Snape, e o Snape fala, você não aprende mesmo, né? Feitiço, não adianta você falar o feitiço, blá 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 blá, eu sou o Snape, mano, me respeita. A Valéria Souza Alves perguntou, já engatando aqui nessa temática de feitiços, e ela perguntou, Caco, por que só alguns bruxos podem fazer magia sem o uso de varinha e outros não podem? É na mesma pegada aí, a explicação também é a mesma, somente bruxos extremamente poderosos, é muito difícil o bruxo que faz feitiço sem varinha. Isso na Europa, tá? Porque a varinha é uma invenção europeia. Bruxos nativos norte-americanos, por exemplo, não usavam varinhas. Os bruxos até hoje no continente africano não usam varinhas, tá? Os bruxos que estudam em Ouagadougou não usam varinhas. Eles são... Mano, aliás, o Ouagadougou tá no topo aqui, porque às vezes lá é da hora, mano. Lá a magia é forte pra caramba. Pra você ter noção, os bruxos de Ouagadougou, os alunos lá com 14 anos já viram animago, mano. Pra você ter noção. Então, a resposta é basicamente a mesma da do feitiço, não verbal, né? Tem que ser extremamente habilidoso pra fazer. A Teens by Teens, não sei seu nome, mano, ou seu nickname aqui é um nickname, né? Nickname é apelido, eu tô fazendo em inglês, eu sei. Um metamorfomago pode se transformar em um animago também? Olha, partindo do princípio de que a metamorfomagia é uma condição genética, que a pessoa nasce com ela, que é extremamente rara, mas a pessoa nasce com ela, e a animagia é um feitiço, um preparo, um processo que você precisa fazer. Eu creio que sim, se um metamorfomago quiser se transformar em um animago, ele vai fazer ali todo o processo para se tornar um sem problema. A Raquel8263 perguntou, os basiliscos são feitos de que forma? Raquel, os basiliscos são feitos, sabe como que você faz para você ter um basilisco? Você pega um ovo de galinha e coloca uma rã pra chocar. Aí vai nascer um basilisco. Olha que maluquice, né, velho? Pois é, por isso que o basilisco morre com o canto do galo. Quer dizer, não sei se é por isso, mas é a fraqueza do basilisco. Ele nasce através de um ovo de galinha chocado por uma rã. Inclusive, eu queria saber como que a pessoa, tipo, tô aqui de boa, vou pegar um ovo de galinha aqui, vou pôr uma rã pra chocar. Só pra ver um negócio. A C_Silva perguntou, seria possível o Harry e a Hermione serem irmãos? Eu tinha visto uma teoria dessa e fiquei curiosa. Não, mano. Não é nada possível. Não é nada possível, nada. Pahalari perguntou, no mundo bruxo teria quantas escolas de magia? Ou somente as 3 que participam do torneio Tribruxo? Tá, eu entendi. Ela perguntou se no mundo bruxo existem mais escolas de magia ou só as que participam do torneio Tribruxo. Não, existem 11 escolas, mas não todas foram reveladas. As que foram reveladas foi Ilvermorny, Ouagadougou, Castelo Bruxo, Marrotocoro, Cordovstoretes, Hogwarts, Bombatons, Durmstrang. Faltam 1, 2, 3, 4. Porque são 11. Eu esqueci alguma escola? Não é possível que eu esqueci. Dei uma colada aqui porque me fugiu a resposta, mas sim, são 11 escolas de magia, do qual a gente conhece 8. 8? 8. A Ju Cristina Souza Coro perguntou, oi, o Harry Potter vai morrer? Olha, Ju, um dia vai, todo mundo vai. Eu, você, então o Harry vai morrer um dia sim. A Yasmin_Or perguntou como os avós do Harry morreram. Foi velhice mesmo ou outra coisa? Os avós do Harry, Filmon e Euphemia Potter, morreram de varíola de dragão, mas eles já eram bem velhinhos mesmo. _Sol, _en, _Pisces, perguntou se um animago morre em sua forma animal, a transformação ocorre para a forma humana? Essa pergunta é legal, essa pergunta é interessante porque se tornar um animago, mesmo, né, depois de todo o processo, é um feitiço. E pelo conhecimento básico, quando uma pessoa morre, o feitiço perde o efeito. A gente vê isso lá quando Dumbledore petrifica o Harry, imobiliza o Harry na torre de astronomia, e quando ele morre o feitiço perde o efeito. E a gente vê também isso lá no filme, né, quando o Slughorn fala do peixinho da Lilian, né, que ela dá pra ele, e aí ele desaparece na noite em que ela morre. Então, um bruxo quando morre, o efeito do seu feitiço acaba. Ele estar na forma animago
é um feitiço. Beleza que depois de todo o processo feito, ainda é um feitiço. Toda vez que ele vai se transformar, ele usa esse feitiço. Falei feitiço muitas vezes. Então, creio eu que ele volta à forma humana. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, temos o fato de que quando ele morre, né, o bruxo morre, ele transformado, o corpo dele ele não tem mais vida, então meio que não funfa. Mas eu acho que funfa sim, eu acho que perde o efeito do feitiço e o corpo acaba voltando à forma humana. A Amanda, bióloga, perguntou: os alunos do 7º ano vão embora de barco ao fim das aulas como se fosse para fechar um ciclo? Muito legal a pergunta, e sim, os alunos do 7º ano não vão embora ali com as carruagens. Eles vão embora como eles chegam no 1º ano, de barco através do Lago Negro. E é realmente a cerimônia de formatura de Hogwarts, fechando esse ciclo. Eles chegam pelo lago e vão embora pelo lago. É muito bonita a simbologia. A Marita Knows perguntou: por que dizem que o Harry é mestiço, se ambos os seus pais são bruxos? Então, acontece que um bruxo, para ser considerado sangue puro, já falei que sangue puro, nascido trouxa, mestiço, é tudo nomenclatura social política, né? Na realidade, não é literalmente mestiço ou... Não, mestiço é literalmente, porque misturou, né? Mas ninguém nasce literalmente trouxa e se torna bruxo. A pessoa nasce bruxa, só que o termo usado é nascido trouxa. Sangue puro, não tem ali um sangue puro, é sangue vermelho, igual de todo mundo. Explicando basicamente isso, o Harry é considerado mestiço porque, para ser considerado sangue puro, a pessoa tem que ser filha de bruxos e neta de bruxos. Os 4 avós têm que ser bruxos e os avós maternos do Harry eram trouxas. Mas esse negócio aí, como eu disse, é besteira, não tem essa de sangue puro, mestiço ou nada, todo mundo é bruxo. O João João Pachardi, não sei se o nome é esse, desculpa aí a pronúncia, perguntou se um Auror pode usar as maldições imperdoáveis. Não, depende. Na verdade, as maldições imperdoáveis foram autorizadas pelo Ministério da Magia durante a Primeira Guerra Bruxa ali, no período de terror do Voldemort. Os Aurores estavam autorizados a sentar o cacete sim e usar a maldição imperdoável. Mas hoje em dia, na Segunda Guerra Bruxa, não sei se era, não, eu acho que não. Provavelmente não, né? Porque o Ministério estava tomado pelo Voldemort, então ele não ia autorizar alguma coisa que fosse contra eles. Enfim, na Primeira Guerra foi autorizado um período, mas mesmo assim os Aurores evitavam usar as maldições imperdoáveis e durante a Segunda Guerra provavelmente não. O Kevin Vasconcelos perguntou qual o limite da distância de uma aparatação. Então, eu não sei exatamente qual o limite exato da distância, mas eu sei que grandes distâncias é impossível aparatar. Assim, não é impossível, mas é muito arriscado. Por exemplo, a aparatação de um país pro outro, ou sei lá, de um continente pro outro, já é meio, assim, claro, se o país for, tipo, na Europa ali, que é tudo um do lado do outro, tá numa nice, tranquilo. Mas se, por exemplo, vou aparatar do Reino Unido pro Brasil, que, tipo, já é até outro continente, aí dá ruim, dá problema, dá ziriguidum. O Giovanni Romano perguntou, Passinho Romano. Desculpa, gente, eu tô muito engraçadinho hoje, né? Ele perguntou o que aconteceu com o Neville Longbottom depois de Relíquias da Morte. E o que aconteceu é que o Neville Longbottom se tornou professor de herbologia em Hogwarts e ele se casou com a Anna Abbott, que era uma aluna da Lufa-Lufa lá da época deles, e ela se tornou a proprietária do bar Caldeirão Furado e eles vivem lá e quando ele tá dando aula ele vai pra Hogwarts, quando ele tá de boa fica lá no Caldeirão Furado e é isso aí. O Guedes_YCL perguntou como a foto se mexe se eles tiram com a câmera. Como elas fazem pra mexer? Tipo, a câmera não bruxa, né? Isso que ele quis dizer. É o seguinte, o que acontece é que a foto pra ela se mexer, diferente do retrato, que é usado um feitiço pra animar, né? Quando o bruxo vai lá e pinta um retrato e ele usa um feitiço para animar, na foto tirada na câmera, o que acontece é que ela precisa ser revelada em uma poção específica para que a foto se mexa. Não sei qual poção é, mas isso é dito lá pelo Colin Creevey no livro Câmara Secreta, que é preciso revelar numa poção correta que as fotos vão se mexer. A Flávia Queiroz 90 perguntou o que acontece se um bruxo levar um tiro. Um bruxo, ele só morre com feitiço? Então, o que acontece? Existe um texto da J.K. Rowling que ela fala sobre as doenças
crenças e deficiências do mundo bruxo, e ela explica um pouco como que funciona aí as coisas de referente à cura e saúde para os bruxos. Ela explica que tudo que é de natureza mundana, ou seja, de natureza trouxa, não mata bruxos. O que é irreversível para os bruxos são feitiços mesmo, por exemplo, maldição da morte, ou até no caso de deficiência, maldições que deixam as pessoas insanas, tipo os pais do Neville que foram torturados e ficaram com sequelas. Aquilo não tinha cura. Agora, um bruxo não morre de gripe, um bruxo não morre de câncer, e muito provavelmente se um bruxo tomar um tiro, que não seja na cabeça, ele vai ser curado ali facilmente, porque é um ferimento trouxa e a magia pode curar isso tranquilamente. Então, se um bruxo levar uma facada, um tiro, uma garrafada, uma cadeirada, ele não vai ser afetado aí. Claro, só se não for numa parte letal, porque aí morreu, tá morrido, não tem como reviver. Euro Souza, o que acha da ideia de trazer o trio de outro para Animais Fantásticos? Acho que é trio de ouro, né? Mano, nem faz sentido. Animais Fantásticos se passa na década de 20, vai se fechar lá em 1945. Eles nem tinham nascido, cara. Lara Salva 11. É Lara Salva mesmo, não é Silva não. Existe uma escola de magia em Portugal? Não, não existe uma escola de magia em Portugal. Pelo menos não sabemos, né? Porque existem escolas que não foram reveladas. Mas eu sei que os alunos de Portugal estudam em Bombatons, a escola de magia da França, que é pertinho ali, né? O Carlos.ms94 perguntou se existe bruxaria na Idade da Pedra, no Antigo Egito, na história grega, e como eu imagino isso. Cara, existia sim, porque, né, tem vários cards aí de bruxos da época da Grécia Antiga. O primeiro animago era da Grécia Antiga. Existem relatos de bruxos egípcios, né? Então existe sim, a magia, ela existe junto com o ser humano desde os primórdios aí. Então em todas as civilizações tinha magia. Eu imagino bem carregada de cultura de cada local, né? Então é isso. O Pedro Canton perguntou se os Peverell são anteriores aos fundadores de Hogwarts, certo? Errado, os Peverell são mais novos que os fundadores de Hogwarts. Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos e os Peverell, eles são do ano 1200 e pouquinho, então Hogwarts já existia, e se Hogwarts já existia, já tinha os fundadores. É bem difícil precisar isso, porque não tem data de nascimento dos fundadores, não tem data exata. Hogwarts mesmo não tem uma data de fundação exata, né? Ela só é dito que ela foi fundada há mais de 1000 anos, e há mais de 1000 anos pode ser, sei lá, 1000, 2000, 3000, 4000, porque é mais de 1000 anos. E isso é dito, né, pelo professor Beans lá em 1992. E se os Peverell nasceram em 1200 e pouquinho, já existia Hogwarts. O PH Passos 2000 perguntou: querido Caco, um animago pode se transformar em mais de um animal, tipo o cachorro e uma águia? Não, o animago nem escolhe o animal que ele vai se transformar, e ele só se transforma naquele animal pro resto da vida. O Caio H 182 perguntou: uma dúvida que eu sempre tive foi por que o Pedro Pettigrew foi pra família Weasley? Porque ele não era bobo nem nada, ele queria estar em uma família bruxa pra saber o que estava acontecendo, né? Ele sabia que o Voldemort um dia voltaria, então ele tinha que ficar à espreita ali, e a melhor forma dele fazer isso foi ficar disfarçado entre uma família bruxa. O Lucas.Oliveira 230508 perguntou se existe gêmeos de Harry Potter que não são da mesma casa. Sim, Parvati Patil e Padma Patil. Uma é da Grifinória, a outra é da Corvinal. Só que no filme eles pegaram e falaram: que casa diferente? Vai colocar as duas na Grifinória, porque sim, porque eu quero. O Cal_Clava_ perguntou de onde surgiu o nome de Hogwarts. Eu estou amando as perguntas de hoje, porque tem bastante pergunta legal. E o nome de Hogwarts é a junção de duas palavras, que é Hog, que é uma espécie de porco selvagem, e Varts, que é verruga. Então, traduzindo aí, Hogwarts significa verruga de porco. Pois é, quem pensou nesse nome foi Rowena Ravenclaw, através de um sonho que ela teve, e onde ela estava montada em um javali desse, em um hog, um porco desse, e aí ficou esse nome. Por isso que na entrada de Hogwarts tem aqueles javalis, aquelas gárgulas, né, que são javalis, são porcos alados. É por causa disso, porque Hogwarts significa nada mais, nada menos do que verruga de porco. A Sofia Bacic perguntou: a espécie do animal do patrono influencia na quantidade de proteção que ele traz? Não, inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre patrono, sobre bruxo das trevas, se eles podem conjurar patrono ou não, e lá eu falo que o patrono que afugentou mais dementadores na história era um pequeno camundongo, e era extremamente forte, então não influencia, é o poder do bruxo que influencia, e não o animal ou o tamanho dele. O Nico Charsky perguntou se um bruxo morre, a varinha
varinha dele para de funcionar? Na verdade não, porque a varinha é só o canalizador da magia, né? Ela só deixa o poder, o feitiço direcionado e mais fácil de ser executado. Como eu disse, as varinhas surgiram na Europa, uma invenção da Europa, uma invenção até moderna. Os bruxos antigamente faziam só com a mão mesmo. Então, não, a varinha não para de funcionar. Tanto que a varinha das varinhas, né, o primeiro dono foi morto e ela foi passando de pessoa a pessoa. O Dumbledore tava lá morto, que foi o último dono da varinha, né, antes do Voldemort roubar. Então, não para de funcionar, não. O D Monteiro 97 perguntou se os quadros são só lembranças, como eles vão procurar por Arthur Weasley no 5º filme. Eu acho estranho quando vocês falam, tal coisa no 5º filme, porque eu me baseio, tipo, em datas, então eu fico... Sei lá, eu acho estranho. Enfim, mas fugindo aqui da pergunta, os quadros dos diretores de Hogwarts são totalmente diferentes dos quadros, dos outros quadros por aí. Eu já falei aqui sobre como os quadros são feitos, né, por que eles se mexem e tal, e os quadros dos diretores, eles ficam por muito tempo com a própria pessoa, com o diretor no caso, e esse diretor vai ensinando coisas pra ele, passando o máximo da sua personalidade para que ele possa ser o mais fiel possível à pessoa, o que a pessoa foi em vida. Então, assim, o quadro pode muito bem, tipo, o que aconteceu ali, ele pode, vê lá o que aconteceu lá pra mim lá. Aí ele vai lá no lugar, vê e fala, aconteceu tal coisa. E só corrigindo a sua pergunta, eles não são lembranças, tá? Eles são a representação da pessoa que viveu ou que vive ainda, mas não são lembranças. O JS_Juninho perguntou, o Sirius brigou com o Lupin em sua forma lupina e sofreu marcas porque não virou um lobisomem? Acontece que a licantropia não pega em animais. Por isso até que os marotos decidiram se tornar animagos, porque lobisomens não atacam animais. Claro, a não ser que eles sejam atacados, né? Como foi o caso lá do Sirius e do Lupin tretando. Mas ele não foi infectado pela licantropia porque ele estava em sua forma animago e, portanto, não tinha como se contaminar. E acabaram as perguntas. Meu Deus, foi muita pergunta. Eu respondi quase 30 perguntas nesse papo furado. Se a sua pergunta não veio pra cá, não desanima, vai lá pro meu Instagram agora que já tá disponível lá a caixinha de perguntas. Faça pergunta interessante, perguntas legais, perguntas que não foram respondidas ainda, né? Porque se for pergunta repetida, não vai ser escolhida. Já tem aí, assiste os outros episódios aí do papo furado. Eu vou colocar numa playlist aí pra ficar mais fácil, mas faça lá sua pergunta e quem sabe você aparece no Papo Furado. Valeu você que acompanhou até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, não esquece o like, não esquece de se inscrever e no próximo vídeo a gente se vê, beleza? Até lá, mal feito feito. Me bati.